Abra comigo a sua Bíblia Sagrada no primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 4, no verso de número 9 e 10. Glórias a Deus. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 4, verso 9 e 10. Olha o que diz o texto bíblico. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores odeia a luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó Deus, abençoa-me muitíssimo, amplia minhas terras, seja a tua mão comigo, e faze-me com que o mal não seja eu afligido. E Deus concedeu o que tinha pedido. Pode tomar o seu assento. Glórias a Deus. Amados, na segunda carta do apóstolo Timóteo, do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, verso de número 16, o que diz? É uma passagem muito conhecida, você conhece, né? Que diz assim, ó: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se toda a Bíblia Sagrada, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, Deus fala através das genealogias? Sim ou não? É claro que Deus fala através das genealogias. O que compete a nós é entender o propósito pela qual ela foi escrita. E que nós paramos aqui, nós vemos esse livro sendo escrito provavelmente por Esdras, que foi um escriba, que foi um sacerdote, que foi um homem muito usado por Deus para compilar, né, a Torá, as leis de Deus pós-cativeiro. E nós vemos aqui Esdras falando da genealogia das tribos de Israel, dos filhos de Israel. Por quê, pastor? Porque nós sabemos que por uma intervenção de Deus, pela permissão de Deus, muitas pessoas foram levadas cativas para a Babilônia. Muitas pessoas, né, se saíram da sua terra natal, foram, né, ficaram num asilo, ficaram abandonados, outros fugiram. Mas mesmo sabendo que aquelas pessoas estavam no asilo, Deus estava presente. Muitas pessoas morreram ali no cativeiro. Muitas pessoas também nasceram ali no cativeiro. Então Esdras está dizendo aqui, né, está direcionando aquelas pessoas que estavam voltando do cativeiro para procurarem a sua família, para buscarem abrigo no meio da sua tribo, no meio dos seus familiares.
E quando ele para, que ele vê esse nome de Jabes, ele para a sua genealogia para dar ênfase em 2 versículos apenas, mas que fala muito em nossos corações poderosamente. Quem foi Jabes? A Bíblia relata quem foi Jabes. E para você entender um pouquinho o panorama histórico da nação de Israel, todo nome de origem hebraica, ela tem uma raiz, ela tem um significado, ela tem uma origem. Daniel, para quem não sabe, quer dizer o Senhor é meu juiz. Todo nome que termina em El, Ezequiel, Samuel, Joel e por aí vai, ele está relacionado a Deus, ao caráter de Deus. E o nome ele tem uma representação muito forte. Preste atenção. Quando Sara teve o seu filho, ela colocou o nome de Isaac. Isaac quer dizer aquele que ri, ou quer dizer o filho da alegria. E quando a mãe de Jabes, ela deu à luz aquele menino, o texto diz que foi um trabalho de parto muito difícil. Você que é mãe sabe. De repente você não teve nenhuma experiência, o seu parto foi tranquilo, foi normal, foi tudo bem, mas há partos complicados. Há partos difíceis. Há partos com muitas dores, com muita angústia. Então, quando ela dá à luz aquele menino, ela coloca o nome de Jabes. Por quê? Porque o significado quer dizer dor, sofrimento. Com muita dor eu gerei essa criança. Agora imagine você carregando esse estigma, esse nome, Jabes, dor, tristeza, angústia. Se nós trazemos para o dia de hoje, imagine quantos bullying essa criança passou. Lá vai o dodói. Olha o menino chorão. Olha o semblante dele de dor, de tristeza. Jabes estava marcado pelo nome para viver uma vida de tristeza, para viver uma vida de dor, para viver uma vida de angústia. Mas um dia ele tomou uma atitude, e a atitude foi se lançar aos pés do Senhor. E Jabes então orou a Deus, e ele invocou o nome santo do Senhor. Amados, a Bíblia ela está presente em todos os momentos em nossas vidas. A Bíblia fala por si própria. Você abre a Bíblia e ela, a palavra começa a saltar. E eu estava meditando certa vez na vida de Josué. Josué, um líder
levantado por Deus, juiz sobre Israel. Mas a nação não queria ter compromisso com Deus. Eles ainda estavam presos a outros deuses. Eles estavam ainda presos aos deuses egípcios, aos deuses cananeus. E Josué, então, cansado de ver aquela situação, de falar com o povo, e o povo não está nem aí. Então ele exortou. E chamou todos os líderes, chamou toda a congregação e disse: olha, se vocês quiserem continuar servindo os deuses dos cananeus, dos egípcios, vocês fiquem à vontade. Porém, eu quero que vocês saibam de uma coisa: a minha decisão eu já tomei. Eu vou continuar servindo ao Deus Altíssimo, ao Deus Eterno, aquele que me libertou da escravidão do Egito. Eu vou servir a Ele. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Eu quero dizer que o plano que Deus tem na sua vida inclui os seus familiares. O tema dessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração é: deixe o seu passado para trás. E você vai entender essa mensagem durante a ministração. Um outro episódio que a Bíblia me chama a atenção foi com Paulo e Silas, quando eles estavam presos. Paulo, ele tinha todos os motivos para murmurar, para reclamar, mas ele adorava a Deus, ele exaltava a Deus. E durante a madrugada aconteceu um grande terremoto. As estruturas daquela prisão foram abaladas. O carcereiro ficou em pânico, muito preocupado com o que poderia acontecer. Poderia ser responsabilizado pelas aquelas coisas. Mas Paulo falou: não se preocupe, que todos nós estamos aqui. E o carcereiro então se colocou: eu também quero ser servo desse Jesus. O que eu preciso fazer? Ele falou: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não se preocupe, porque Deus está no controle de tudo. Amém? Amados, algumas particularidades nos remete a entender esse texto. E é a partir desse momento que eu quero começar a ministrar. O escritor, ele estava escrevendo a genealogia de todo Israel, amém? E a atitude de Jabes mudou a sua história, mudou a sua vida, mudou a maneira com que as pessoas ouviam. Por quê, pastor? Porque ele começa já no versículo de número 9 dizendo: e Jabes foi o mais ilustre entre os seus irmãos. Então aquela estigma, aquele nome pesado que representava dor, tristeza, foi substituído pelas bênçãos do Senhor. Jabes estava sentenciado a carregar no seu nome a marca da dor, a marca da angústia, do sofrimento. Mas Jabes orou ao Senhor. Jabes expôs a sua necessidade.
Jabes pediu para que Deus mudasse a sua vida. Foi uma oração simples, foi uma oração rápida, mas objetiva, com seu coração sincero, com seu coração puro, com seu coração confiante, porque ele entrou na presença do Senhor e abriu o seu coração diante do Senhor. Deixe o seu passado para trás, para viver o novo de Deus. Todo final de ano, todos os meios, noticiários, seja televisível, seja escrita, seja falada, todas fazem uma retrospectiva daquilo que aconteceu durante o ano. Amém, amados? Aí, eles dão ênfase nas catástrofes, nas coisas ruins, nos desastres, e eles colocam lá os fatos que marcaram durante o ano de 2023. Você pode perceber que as coisas boas eles não dão tanta ênfase. E o que cabe a nós é também fazer uma retrospectiva em nossa vida, fazer uma autocrítica e ver tudo aquilo que aconteceu de ruim, ver também tudo aquilo que aconteceu de bom. Agora, esqueça tudo aquilo que deu errado, esqueça tudo aquilo que trouxe dor, que trouxe tristeza, que trouxe angústia, que te fez você chorar, que te fez você se lamentar. Esqueça tudo isso, deixe o seu passado para trás, para viver aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Oh glória! O plano de Deus é um plano perfeito. O plano que Deus tem preparado para você, aleluia, é um plano de paz que envolve a sua família, que envolve a sua casa. E o plano de Deus é que você viva uma vida em abundância, uma vida plena, uma vida cheia da presença do Senhor. Amados, Jabes tomou essa atitude. Ele correu na presença do Senhor. Você pode ver o texto de número 10, com poucas palavras, uma oração curta, mas uma oração sincera, uma oração que atraiu o coração de Deus, que chamou a atenção de Deus, porque o texto diz que Deus o abençoou, Deus concedeu conforme o que tinha pedido. Nós estamos aí num propósito, amados. Nós estamos aí envolvidos no culto de oração. E aquilo que o Senhor colocou no coração do nosso pastor, colocou também no meu coração, que durante o mês de dezembro, estarmos orando, durante essas 4 sexta-feiras,
pela IBP, pela palavra, pela presença do Espírito Santo, pelas manifestações da sua graça. E eu creio, em nome do Senhor Jesus, que nesse lugar haverá curas, haverá manifestação, haverá libertação, haverá transformação, haverá o renovo de Deus sendo derramado, e você não pode ficar de fora. Estamos orando também por todos os departamentos da igreja, a começar pelo altar, a começar pelos oficiais da igreja, pelo grupo dos músicos, dos levitas, ou seja, todo o departamento da igreja estão inseridos nesse projeto de oração. E na sexta-feira agora, nós estaremos orando pela família IBP, pela sua casa, pela sua família, pelo seu lar. Oh glória! E olha, amados, já temos testemunho da manifestação de Deus. Pessoas que estavam prestes a parar, desanimadas, cabisbaixa, mas o Senhor exortou, o Senhor, aleluia, transformou através da palavra. E essa igreja, esse ministério, eles têm esse compromisso pela palavra de Deus. Amados, um outro ponto que eu quero chamar a tua atenção: a atitude de Jabes mudou a sua história. O povo olhava para Jabes, né? Via ele, aquele nome já carregava aquela dor, mas a oração reverteu aquele quadro, e ele agora é visto pelos seus irmãos como um homem ilustre, como um homem abençoado, como um homem próspero, como um homem que buscou no Senhor a sua vitória. Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele se propôs a orar pelos seus amigos. E quando ele começou a orar pelos seus amigos, Deus se revelou a ele, ao ponto dele falar: olha, eu te conhecia, Senhor, de andar contigo, de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, eu ando junto, eu te conheço pela tua presença na minha vida. E tudo aquilo que Jó perdeu, Deus o restituiu em dobro, porque Jó soube, aleluia, esperar o tempo do Senhor. O que aconteceu com Jabes pode acontecer na nossa vida. Busque ao Senhor em oração, clame ao Senhor, e eu creio em nome do Senhor Jesus, que em lugar da desonra, Deus tem preparado para você dupla honra. Se você crê nessa palavra, glorifica e exalte o nome santo do Senhor. Deus não nos tirou do mundo para matar na igreja. De repente pode estar difícil, de repente possa você estar no momento de muita luta, de muita tristeza. Só Deus sabe como é que está o seu coração. Mas Deus está aqui, e Ele libera uma palavra para nós maravilhosa: não temas,
porque eu sou contigo. Essa palavra de Isaías 41 fez toda a diferença na vida de uma pessoa que ouviu e leu apenas essa passagem, aonde Isaías estava ali ministrando a palavra do Senhor para a nação de Israel. E a palavra fez a diferença, em nome do Senhor Jesus. Outro ponto que eu quero deixar para a sua meditação é que você não será reconhecido por aquilo que você era, mas por aquilo que você é. Você entende isso? As pessoas que te conheceram lá atrás vão tecer um comentário a seu respeito e dizer: olha, a mudança que aconteceu na vida desse homem ou na vida dessa mulher, se não fosse Deus, aconteceu comigo, amados. Eu fui terrível, mas Deus tinha um plano na minha vida, Deus tinha um propósito na minha vida. Quantas noites a minha mãe passou em clara, orando ao Senhor, apresentando a minha vida. Deus me livrou da morte muitas vezes. E eu estou aqui glorificando, exaltando o nome santo do Senhor. Amados, olha um outro ponto interessante. A transformação que Deus faz na vida do homem é gradativa, é passo a passo, é degrau por degrau, porém completa. Deus não faz nada pela metade. A começar pelo nome de Saulo, A partir do momento em que Saulo teve um encontro com Jesus ali na estrada de Damasco, Deus quebrou seu cativeiro, mudou o seu nome, mudou a sua vida, mudou a sua história. Agora ele, de perseguidor, ele passa a ser perseguido. De defender a lei por imposição, agora ele fala do evangelho da graça, que ele mesmo alcançou depois do encontro do Senhor Jesus. Durante 14 anos, Paulo foi levado ao deserto da Turquia, e ali ele foi treinado, ali ele foi moldado, ali ele foi estudado para se preparar para falar do amor de Deus, do Evangelho. Lembra de Moisés? 40 anos ele ficou no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro, apacentando, para depois assumir a liderança, uma grande responsabilidade. Jesus também iniciou o seu ministério com 30 anos, se preparando. Não precisava acontecer nada disso, porque Jesus, ele se esvaziou da sua glória, ele era Deus, mas ele deixou como exemplo de vida, de fé, para que nós possamos também ver aquele legado e praticar. O rei Davi, depois que ele foi ungido,
rei de Israel, ele passou durante 13 anos fugindo dos ataques de Saul. José, depois que ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, enfrentou aquela crise, enfrentou as cadeias, as prisões, para depois assumir o governo geral do Egito. Eu quero dizer para você, amados, que nada acontece por acaso. O poder de Deus tem, aleluia, o poder de transformar de uma hora para outra, mas é conforme Ele querer, conforme a sua vontade, conforme tudo aquilo que Ele tem projetado para nós. O que compete a nós é esperar o tempo de Deus. A gente olha para tantas situações que têm acontecido em nossa volta. Pessoas muitas das vezes jogando na conta de Deus uma atitude, para você entender. Uma pessoa chega para o pastor: pastor, Deus me tocou, Deus falou para mim, sair desse ministério, porque Deus tem preparado para mim uma outra obra. Amados, quem somos nós como pastores para impor na vontade de Deus? Mas na verdade, aquela pessoa só atribuiu a Deus, só jogou na conta de Deus, só deixou na responsabilidade de Deus uma atitude precipitada do seu coração. Não soube esperar, não soube aguardar, tomou uma atitude precipitada, movido pela emoção. E tem muitas pessoas que, por causa disso, estão fora da igreja há muito tempo. Para essas pessoas, o que cabe a nós é orar e exortar, dizendo: vigia, vaso, vigia, reveja os seus preceitos, reveja os seus valores, como a própria Bíblia diz, veja onde tu caíste, para então reviver o primeiro amor. Eu já estou encerrando, amados, e eu quero dizer para você que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é perfeito em aperfeiçoá-la dia a dia, momento a momento. E todos se rendirão e dirão: só o Senhor é Deus. Como isso foi possível? Só o Senhor é Deus. Como aconteceu essa transformação? Só o Senhor é Deus. Como aconteceu essa cura? Só o Senhor é Deus. Toda a transformação começa de dentro para fora, e compete a nós querer ser transformado. Se coloque em pé, aleluia, nós vamos estar orando. Pare de tentar ressuscitar aquilo que Deus já enterrou. Pare de trazer à tona aquele passado tenebroso, aquele passado de tristeza, aquele passado que te fez chorar. Chega!
Deus tem um plano na sua vida, e o plano que Deus tem para você é um plano perfeito. Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3, verso de número 21 diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me dá alegria, aquilo que me traz a paz, aquilo que me fortalece, aquilo que me impulsiona a estar no centro da vontade de Deus, aquilo que me dá satisfação, aquilo que me aproxima mais de Deus. Coisas ruins não te aproximam de Deus, só te deixa deprê. Só te deixa com a síndrome de Hard. Oh céus, oh vida, eu não vou conseguir, eu não vou suportar. Quem está entendendo a glória a Deus? Amados, Deus mudou a nossa história. Deus mudou o nosso cativeiro. Jesus se entregou naquela cruz do Calvário para nos dar vida e vida em abundância. Deixe o seu passado para trás e viva o renovo que Deus tem preparado para a sua vida. Chega de se lamentar. Projetos antigos, projetos que não deu certo, projetos que não fluíram. Eu quero te dizer algo: busque a direção de Deus e reinicie, porque se Deus estiver naquele negócio, as coisas vão fluir, vão acontecer, porque é Deus te preparando para um novo tempo.